Oi, gente, tudo bem? Hoje eu trouxe um livro muito interessante que apresenta mais de uma versão diferente de uma história que eu tenho certeza que vocês já conhecem. Que história será essa? Não saiam daí que eu já vou contar para vocês que babado é esse. Fala pessoal, meu nome é Cláudia e este é o meu canal, o Casa de Leitura, um canal voltado para os livros, literatura e outros babados literários. E o babado de hoje, pessoal, é uma história, como eu falei há pouco, que eu tenho certeza que vocês conhecem. É um conto de fadas, já apareceu em filmes, em animações e é muito conhecida a versão Disney. Só que neste livro eu trago versões que vêm da Ásia, da Europa e da América do Sul. Eu estou falando de A Bela e a Fera. E aqui A Bela e a Fera ao redor do globo. E já na ilustração de capa, vocês veem aqui que tem uma super pegada oriental. Nós vemos uma moça, a gente não sabe se ela é chinesa ou japonesa, em seguida eu já vou falar, segurando um homem que está com parece que se transformando numa serpente, ou deixando de ser serpente virando homem, né? Então aqui a gente já percebe que a pegada é diferente daquela versão Disney, que eu acho que a maioria de nós conhece. Então, assim, ó, a primeira coisa que eu quero destacar é que, além dessa curiosidade de nós conhecermos uma história assim, até bem veiculada já, de um outro ponto de vista, né, narradas, né, de locais completamente diversos daqueles que a gente está acostumado. Eu, pelo menos, conheci A Bela e a Fera, versão Disney, tá? Então eu não sei qual a versão que vocês conhecem. Então já existe esse componente de um fato inusitado. As ilustrações, pessoal, para cada versão que é apresentada no livro, são completamente diferentes, são feitas por ilustradores diferentes, o que dá uma perspectiva também diversa, né, do ponto de vista estético. São interpretações imagéticas diferentes. E um outro ponto que merece destaque é que, além de nós termos essas ilustrações diferenciadas, né, feitas por diferentes ilustradores, nós temos uma pequena biografia no final do livro, falando acerca de quem são os narradores de cada uma dessas versões, que é uma coisa que eu acho que é bem interessante a gente conhecer essas pessoas. E também nós temos um mapa belíssimo ilustrado que situa cada uma dessas versões no globo, né? Então, A Bela e a Fera, A Serpente Mágica e Bodas às Escuras, que são os diferentes títulos das versões. E aí a gente vai ter, então, no mapa, ó, as versões situadas, tem uma pequena legenda aqui, numerada, e nós vamos, então, ao longo do globo, identificando, então, a origem, né, dessas versões. Eu achei esse mapa belíssimo. Então, é bem interessante para a gente, se quiser fazer uma mediação de leitura com alunos, ou mesmo com os filhos em casa, mostrarem, olha, a gente pode contar a mesma história de maneiras diferentes, em cada localidade o enfoque é um, né, em outra localidade é outro. A gente pode comparar, também discutir, né, por exemplo, quais as versões, ou qual a versão que os nossos alunos ou filhos, né, enfim, curtiram mais. Então, eu acho que é um material, assim, bem interessante para fazer uma mediação de leitura que coteja, então, a mesma história sob diferentes pontos de vista, tanto do ponto de vista da ilustração, quanto da origem e quanto do próprio enredo. Então, eu vou mostrar para vocês um pequeno trecho da versão oriental, a versão que tem como origem a China, tá? Quem fez a narração dessa história originalmente foi Adele M. Field, e a adaptação foi de Betsy Hearn, tá? Então, o nome da Bela e a Fera na versão chinesa é A Serpente Mágica, e começa assim: era uma vez um homem que tinha 3 filhas, que ele adorava. Todos os dias, ao voltar do trabalho, o pai colhia uma flor diferente e a levava para que elas usassem como modelo em seus trabalhos. As moças eram bordadeiras muito hábeis. Um dia, o homem não encontrou nenhuma flor em seu caminho habitual. Para não voltar de mãos abanando, entrou no bosque em busca de flores do mato. E aí, quem o homem vai encontrar nesse bosque? Vai encontrar uma serpente gigante
que vai aprisioná-lo, né? Vai se enrolar todinha nele e vai dizer, olha, eu sei que tu tem 3 filhas, né? Eu vou querer desposar uma delas, senão eu vou te matar, né? Então, a fera, no caso aqui, é uma serpente gigante. E aí o homem fica desesperado, né? Porque ele não quer dar a mão de nenhuma das filhas para a serpente. Então, vocês vejam que aí nós já temos alguns pontos, assim, semelhantes com a versão Disney, que eu imagino que a maioria conheça. E aí esse homem vai para casa, né? Eu não vou ler para vocês aqui para não ficar muito cansativo, mas esse homem vai para casa e ele começa a entrar em depressão, ele não quer mais comer, né? Então, cada uma das filhas vai individualmente conversar com ele para saber o que está acontecendo, pedindo que ele coma. E aí o pai revela, olha, eu preciso, né, que uma de vocês vá lá e despose, né, no caso, a serpente. A filha mais velha se recusa, diz que de jeito nenhum. E aí ele fica mais deprimido, cada vez pior. Aí a filha do meio vai, né, e a mesma coisa. Ela diz, de jeito nenhum que eu vou casar com uma serpente, mas de jeito nenhum. E aí acaba que a filha mais nova, então, para salvar o pai, né, e também as irmãs, decide ir procurar a serpente. Mas aí, nesse meio tempo, tem uma coisa que eu achei muito legal, tá? Porque a serpente dá um prazo, né, pro homem resolver isso com as filhas. E aí ele vai mandando, assim, ó, algumas abelhas, né, vespas, para avisarem, olha, o prazo está acabando, e cada vez ele vai mandando mais. Primeiro ele manda uma vespa, depois ele manda 2, e daqui a pouco vai um enxame, e essas vespas começam a picar toda a família, e aí a mais nova, bom, não tem jeito, tem que ir de uma vez. Porque elas ficaram assim meio que enrolando, né? Quem sabe ele esquece, a serpente esquece, mas aí ela vai, né? E aí a gente tem aqui a cena, antes que ela vá, a mais nova, ó, as irmãs lutando com as vespas, tá? E aí a mais nova vai, então, encontrar com a serpente. E bem parecido com a versão Disney, ela no início tem uma certa repulsa, né? Imagina uma serpente gigante, mas ela faz todas as tarefas, ela canta pra serpente, né? Ela toca um instrumento musical pra serpente. E a serpente faz de tudo por ela, tudo que ela quer a serpente dá pra ela, e no fim ela começa a gostar da serpente. Aí um dia ela vai buscar água, né? Porque ela é responsável pelas tarefas da casa ali. E ela vai buscar ela pega um balde enorme e vai buscar água. E quando ela volta, a serpente está quase morrendo, né? Tá assim, ó, secando e com muita sede. Então, a mulher consegue, né, arrastando a serpente, botá-la dentro desse balde, dessa bacia d'água. E ali de dentro, então, daquela água, sai um homem lindíssimo, que na verdade era um príncipe, né? E aí os dois ficam muito bem e ainda ajudam todas as pessoas, as famílias com dificuldade, não só a família delas, né? Porque a família, enfim, tinha alguma dificuldade, eles ajudam. Então essa é a versão da China. Ao longo do livro, então, como eu falei, vocês encontrarão versões do Chile, tá? Aqui tem essa estrutura estranha, né? E a fera, ela se esconde, ela não pode ser exposta à luz. Aí depois a gente vai descobrir, né, o que acontece, eu não vou contar para vocês. E tem também, além dessa versão chilena e da versão da China, nós temos uma versão também que vem da França, né? Então, é conhecida como A Bela e a Fera também, começa com 3 irmãs, bom, e aí só lendo o livro para conhecer. Então, eu super recomendo para quem curte fazer uma mediação de leitura que contrapõe versões. E é uma história que a gurizada normalmente conhece, né, pelos filmes da Disney ou pelas animações. E que rende um bom trabalho, inclusive para a gente desconstruir, né, alguns estereótipos, né, do homem bonito, da mulher bonita. Então ele quer casar com as filhas porque elas são bonitas. O que é feio, o que é belo, né? Por que a gente se aproxima das pessoas? Será que a beleza é o que mais importa? E aí nessa esteira, a mulher também muitas vezes ela está na dependência do que o homem quer, né? Muito embora muitas vezes nas situações aqui do livro, né, a mulher que consegue salvar a fera, né, as feras em todas as versões, mas o quanto muitas vezes ela tem que se submeter
a castigos, a sofrimento para poder conseguir desempenhar o seu papel. Então, super recomendo, é uma publicação da Companhia das Letrinhas, que sempre tem livros ótimos. Eu espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo Casa de Leitura. Nossa casa é feita de muita gente, é uma casa cheia de amor. Um livro aberto é o seu telhado, cada história é um corredor. Às vezes é castelo, cidade ou bosque encantado. Quem entra vira fada, ogro e dragão. Basta abrir um livro e se entregar à imaginação. Habitar a casa de leitura é entrar na aventura. Acreditar em bruxas, princesas, magia e no mundo da fantasia. Cada página aberta é uma nova descoberta. Personagens vivem e tudo se completa. Basta abrir um livro e se entregar à imaginação. Basta abrir um livro e se entregar à imaginação. Basta abrir um livro e se entregar à imaginação.